A fim de montar o seu próprio podcast? Qual que eu tô, mas é caro, tem o equipamento, tem a hospedagem que é caríssima. Então ouve essa dica até o final sem se distrair, porque eu vou resolver esse problema agora. Aplicativos. Coca-Tech. Tem uma coisa com quem consome podcast que a pessoa não simplesmente consome, ela quer também fazer o dela. Isso porque, diferente do YouTube, onde por mais que seja simplesmente só abrir a câmera do celular no pior dos casos e fazer o seu videozinho e publicar no YouTube, você tem aquela coisa da timidez. Será que eu tô apresentável? Tem que se maquiar, tem que ajeitar o cabelo, tá com uma roupa bacana. Podcast não. Podcast basta um microfone, porque todo mundo sabe conversar, todo mundo quer conversar. Você que tá ouvindo, você respondeu as minhas perguntas na cabeça, você interagiu comigo, a gente tá conversando. Podcast, no final das contas, é uma conversa. Mira num público bem específico, não é todo mundo que gosta de podcast. Podcast, ele tende a ser longo, como falei, é uma conversa, tem que ser de um assunto que você gosta, tem a personalidade da pessoa, o jeito dela falar, tem várias variáveis, não é igual ao YouTube, né? Eu tava brincando outro dia, podcast é YouTube de áudio. Não é diferente. Podcast tem a sua própria personalidade, o seu próprio jeito, o público é diferente, é um público mais engajado. Público de YouTube é que nem público de TV, fica zapeando e fica mudando de canal. Podcast não. Podcast você pode até não gostar, não ouvir, pular o episódio, mas quando você acha um podcast que você curte, você passa a acompanhar. Você ora concorda, ora discorda, mas tem um diálogo. Você vai tomando soquinhos no cérebro ouvindo podcast. Isso não é engraçado isso, mas você não tem esses soquinhos no cérebro quando tá vendo um filme, assistindo uma série, quando tá no YouTube. Essa coisa de explodir o cérebro, pode reparar, a quantidade de insights que você tem ouvindo áudio, ouvindo podcast versus a quantidade de insights que você tem quando tá vendo um vídeo, seja YouTube, TV, onde for. E isso acontece por um motivo óbvio, né? Eu não vou falar aqui o motivo, não vou estragar a surpresa, mas pensa um pouquinho que você vai entender por que esses insights, essas explosões cerebrais acontecem de maneira mais natural quando a mídia é um puro áudio. Mas já falei demais sobre podcast, vamos falar da dica de hoje. Para você que quer montar o seu podcast, tá preocupado com o equipamento, como fazer, como deixar de fazer, hospedagem, que é uma coisa cara, vou mostrar para você uma maneira de você fazer tudo isso gratuitamente. Aliás, fazer o seguinte, se você quiser a minha ajuda nesse processo de montar o seu podcast, ou caso você tenha um podcast, você é novato, tá meio perdido aí na maneira de editar, talvez até seja um podcast intermediário, mas quer aprofundar o seu conhecimento sobre edição, é um podcaster avançado em busca de novos insights, de automação na maneira como você quer fazer o seu podcast. Se você tem dúvidas, qual o melhor equipamento, qual o microfone, qual o mínimo, vamos fazer um hackeando o podcast. Produção, anota aí o endereço aí para coca.tech/pod. Já fiz alguns treinamentos sobre podcast. Coloca lá seu e-mail, vamos conversar. De repente sai alguma coisa daí. Agora, a dica que eu quero passar para você hoje é para você que tá começando, de fato, e tá meio perdido, de um aplicativo que você sabe, tá linkado aqui nas notas do episódio, que vai permitir que você faça tudo associado ao podcast, inclusive publicar no Spotify, que hoje, né, tem uma complicação aí com o Spotify. Esse aplicativo, você vai gravar o seu áudio no iPhone, no iPad, ele vai gerar o feed para você vai escrever o título do episódio, você vai escrever as notas do episódio, ele vai gerar o feed para você e vai publicar esse feed no iTunes, na plataforma da Apple, Spotify e Google Music, além da própria plataforma do aplicativo. Então vai estar presente em tudo quanto é lugar. Você vai abrir o Pocket Cast ou o Overcast, que puxam a base do iTunes, os podcasts da Apple, você vai encontrar o seu podcast, você vai encontrar os seus episódios publicados. Feed gerado bonitinho, você pode escolher o tipo do episódio, se ele é um episódio completo, é um trailer, é um bônus, se tem conteúdo explícito ou não. Se você quiser usar o conceito de temporada, essa aqui é a primeira temporada, o terceiro episódio, você tem como informar isso no feed. Hospedagem, que é uma coisa cara, o próprio aplicativo vai cuidar, ele vai fazer tudo, vai gravar, vai editar, vai publicar, você não precisa de site, você não vai ter zero dor de cabeça, você vai ter. Então vou te dar aqui duas opções para você ter o seu podcast, uma delas é esse aplicativo, que tá aqui nas notas desse episódio, e a segunda é o Hackeando o Podcast, lá em coca.tech/pod. E se você gostou dessa dica, se você já conversou com alguém sobre o podcast, podcast é complicado, difícil de fazer, já tentei, li aqueles documentos da Apple, fiquei perdido, tem que ter site, hospedagem é cara, compartilha, marca o seu amigo aqui nesse episódio, ilumine-o, porque ele vai te agradecer e eu também vou te agradecer porque você tá me ajudando a espalhar a palavra. Lembro que essa dica tá lá no canal do Coca-Tech no YouTube e também
também na página do Cocatec no Facebook, além de ser distribuído via WhatsApp. Se você quer receber essas dicas diretamente no seu WhatsApp, se você quer que eu mande diretamente para você essas dicas no seu WhatsApp, é só seguir as instruções que estão aqui nas notas desse episódio. Nota onde está o link desse aplicativo para iOS e para Android. Se você estava esperando alguma coisa para fazer o seu podcast, agora é a hora. Você vai sentir como é que é o meio e aí vai, juntando uma grana, já prepara um microfone mais legal para não gravar com iPhone, de repente até já compra um microfone pro iPhone ou pro Android. Pensa aí e espia aqui essa dica nas notas do episódio. Te vejo segunda no Cocatec. Tchau, tchau. Cocatec.